Bem-vindos ao canal Espiral Inversa. Imprensa livre, apartidária e não dogmática. Inscreva-se no canal, faça um like, compartilhe. Ficamos gratos. O fanatismo religioso evangélico prejudica o desenvolvimento cognitivo das crianças. Parem de fazer lavagem cerebral nas crianças. Pesquisa internacional mostrou que ensino religioso, nomeadamente pela doutrinação nas igrejas evangélicas, prejudica o aprendizado das crianças. Os pesquisadores concluíram que os resultados sugerem que a exposição a ideias religiosas tem um poderoso impacto na capacidade infantil para distinguir entre realidade e ficção, sujeitas às histórias fantásticas e mágicas. Em exemplo, algumas crianças chegam a acreditar em animais falantes. As crenças limitadoras impostas pela doutrina evangélica prejudicam o desenvolvimento cognitivo das crianças e a percepção da realidade, transformando as crianças em futuros autômatos irracionais e alienados do mundo real, sendo facilmente manipulados para fins menos ortodoxos. Instigam as crianças a acreditar que suas palavras são verdade absoluta, com seus falsos pronúncios de moralidade. Na realidade, transformam as crianças em retardados mentais e alienados da sociedade e do mundo real. Crianças expostas a essa doutrinação desenvolvem miopia mental, em muitos casos irreversível, apoiada pelos seus pais, que foram manipulados e escravizados pela fábrica da fé. Acreditam em bispos e pastores, muitas vezes sem qualquer formação teológica, que lhes confira autoridade no assunto, apenas mais uns cachorros da congregação, que em troca de dinheiro recrutam ovelhas para o seu rebanho. Recrutar um adulto por si só já tem o seu lado nefasto. Recrutar crianças devia ser considerado crime, responsabilizando não só os líderes religiosos, mas também seus pais, têm a sua parte na culpa. Considerando os métodos usados nessas igrejas, técnica do medo, técnicas de hipnose, manipulação de consciência e lavagem cerebral, um abuso espiritual. O abuso espiritual infantil geralmente implica um ato de força de alguém com mais poder do que a criança. Ver uma criança se converter ao mundo evangélico e transformar sua fé torna a criança em vítima, abusando de sua liberdade. As crianças estão nas mãos de manipuladores, por sua vez a criança não conseguem desenvolver mecanismos de defesa, e são abusadas pelo controle religioso. Esse abuso inclui causar sensações de medo ou rejeição, sentimento de culpa ou rejeição, por não responder positivamente ao Evangelho. A privação de qualquer dos aspectos necessários ao desenvolvimento amplo e equilibrado da espiritualidade infantil, incluindo a necessidade de descobrir e experimentar. Não respeitar a liberdade da criança de viver ou expressar sua fé, por não considerarem suas perguntas a necessidade de explicações racionais, impedem drasticamente o seu desenvolvimento. A Igreja evangélica não investe numa perspectiva teológica e educada do tratamento infantil. O seu real interesse é fabricar mais alienados. Tradições e modelos anacrônicos ou descontextualizados são usados em vez de um compromisso com o discipulado infantil e relacionamentos saudáveis. A dimensão espiritual está desconectada das outras dimensões, física, emocional, familiar, social, e como consequência, o sustento espiritual de uma pessoa é reduzido à prática, ou à participação das crianças em atividades religiosas da igreja local, sem uma experiência espiritual real.
e vivencial, e com total descoro no crescimento da criança, nas demais áreas de sua vida, família, escola, tempo livre. A Igreja Evangélica ensina às crianças que existe um diabo poderoso e maligno, um demônio mais perigoso. Cuidado! Essa horrível falsidade infunde sua infância com medo e pavor desnecessários e ensina a eles que o mundo é um lugar perigoso, com um demônio malévolo à espreita. Ensinam às crianças que Deus matou o seu próprio filho para compensar nossa maldade. Em outras palavras, somos maus, e matando seu próprio filho, nosso mal é de alguma forma varrido e perdoado. Nossa culpa é purificada. Toda a história de Jesus morrendo por nossos pecados, exigindo sacrifício de sangue, não faz sentido moral ou ético. É uma história extremamente confusa e perturbadora para contar às crianças. Essas igrejas ensinam às crianças que aqueles que aceitam Jesus como seu salvador pessoal são bons e salvos, vão para o céu, e aqueles que não aceitam Jesus como seu salvador são pecaminosos e destinados ao inferno. Isso pode fazer com que as crianças se sintam presunçosas, superiores, hipócritas, julgadoras, e menosprezem e condenem outras pessoas. Ensinam às crianças que a masturbação é má. Não é. É natural, normal e saudável. E prazeroso. Ensinar as crianças a se sentirem culpadas ou envergonhadas por se masturbarem, ensinando-as que isso é reprovado por um Deus, matador de filhos, e pode até aterrissá-las no inferno. Isso é tudo bobagem, mas mais do que isso, potencialmente abusivo. As igrejas evangélicas não devem forçar suas opiniões religiosas sobre as crianças. Forçar as crianças a participar dos cultos religiosos é uma lei digna de uma teocracia, não uma de democracia liberal. Mais importante, a participação das crianças nos cultos é forçada, sem o seu próprio consentimento ou mesmo perguntando o que elas pensam. As crianças não nascem com essas crenças, pois nascem com uma pigmentação, ou altura ou cor dos olhos específica. De fato, se você observar crianças sendo ensinadas sobre religião, verá que a maioria delas ri instintivamente e faz perguntas céticas perfeitamente sensatas que são punidas pelos pastores. Os líderes da oração oferecem alguns argumentos em sua defesa. A princípio, eles afirmam que instila valores morais nas crianças. Na realidade é o oposto. Em exemplo, quanto mais religioso é um país, maior a probabilidade de você ser esfaqueado ou estuprado. Certamente, se você realmente seguisse a moralidade explicitamente ordenada pela Bíblia, Torá e Corão, mataria adúlteros, gays, apóstatas e crianças desobedientes e seria enviado para a prisão. Frisamos que não estamos dizendo que as escolas devem ensinar as crianças a serem ateus. As escolas não devem se posicionar sobre religião. Elas devem ser neutras e equipar as crianças com as habilidades de raciocínio, pedindo evidências e sabendo como analisá-las racionalmente, o que lhes permitirá decidir quando quiserem seguir uma religião ou não, fora dos portões da escola. A criança tem o direito ao livre pensamento, à livre escolha e ao livre arbítrio.